Bom, uma das coisas, a gente falou das variáveis aleatórias porque uma das coisas mais importantes aí é a gente saber a esperança de uma variável aleatória, tá? E, claro, eu tô adicionando conceitos, mas a esperança, se você quer pensar assim de maneira rápido, tranquila e fácil, é uma média dos valores que aquela variável pode assumir, tá? Você pode pensar em média. Só que é errado falar média, porque média é uma coisa que vem lá da estatística. E estatística é diferente de probabilidade, tá? Então, na probabilidade, na teoria da probabilidade, a gente usa a palavra esperança ao invés de média. Mas se você já está acostumado com o conceito de média, pense que a esperança é uma média, né? Tendo em vista essa diferença entre probabilidade e estatística, tá? É, Mais especificamente, eu posso dizer que a esperança é uma média ponderada dos valores da variável x aqui, né? Então pensa assim, essa variável x a gente viu, ela pode assumir diversos valores, depende do jeito que se definiu ela. Por exemplo, se você definiu que a variável x é uma variável que vai assumir os valores de uma jogada de dado, então ela pode assumir os valores de 1 a 6, tá? E aí eu quero saber qual que seria a média, por exemplo, né? Mas então a gente sabe que o x ele pode assumir valores entre 1 e 6, tá? Só que essa média ela é uma média ponderada. Ela é uma média ponderada pelas probabilidades de acontecer cada um dos valores aqui de 1 a 6, né? Se a gente está jogando um dado que a gente chama que não é viciado, né? Um dado justo, a gente sabe que, tá bom, a gente assume que a probabilidade é igual para esse cara, para qualquer um desses números aqui, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Mas pode ser que às vezes você tenha pesos diferentes, por exemplo, às vezes é mais provável que aconteça o 1 do que o 6, tá? Por isso que a esperança, no fundo, você pode pensar que é uma média ponderada. Ponderada, tá? Tendo isso em mente, fica muito fácil, muito intuitivo você ler qualquer essa definição aqui formal da esperança, tá? Então, assim, a gente fala a esperança de uma variável x, né? Então, você pode pensar a média ponderada dos valores que x pode assumir é isso daqui. Mas o que é isso daqui? Isso daqui é a média ponderada, tá? É a média ponderada. Então, são os valores i. Aqui fui um pouco relapso, mas eu deixei assim i. E seria assim, variando todas as possibilidades de valores que esse cara aqui pode assumir, tá? Então, é o valor i vezes a probabilidade da variável assumir aquele valor, né? No caso dos dados, seriam assim, quais são os valores? É o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, seria o 1 vezes a probabilidade do dado me retornar 1, mais 2 vezes a probabilidade do dado me retornar 2, mais 3 vezes a probabilidade do dado me retornar 3. Assim, até os 6 vezes a probabilidade do dado me retornar 6. Né? A gente sabe que... deixa eu continuar a continha aqui, né? Mas a gente sabe que essas probabilidades, se o dado ele é justo, são probabilidades iguais, né? Ou seja, são 1/6, né? Então, isso daqui se poderia substituir por 1/6, né? 1/6, 1/6 e 1/6, de forma que na tua continha final você teria 1/6 aqui que vem em evidência, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, tá? E se você fizer essa conta aqui, é que eu já sei de cabeça, mas você vai ter o valor de 3,5, 3,5, tá? Então, o que eu acabei de fazer aqui? Falei assim, qual que é o valor médio de uma jogada de um dado, né? É o valor médio, né? Quer dizer, você nunca vai obter num dado o valor 3,5, mas é a média. É como se você jogasse, tipo, diversas vezes, assim, e tirasse uma média, tá? 3,5. Isso é a esperança, tá? Isso é esperança, é uma média ponderada, tá? O outro exemplo aqui, que é um pouquinho mais complicado, que é lá quando a gente estava falando que a variável x aqui representa a soma de duas jogadas de dado, né? Então, como a gente viu antes, o x ele pode assumir valores de 2 até 12, tá? De 2 até 12.
A questão aqui é que, assim, quais são as probabilidades, né, de assumir cada um dos valores. Por exemplo, o 2, só existe uma forma entre as 36 dele assumir 2, porque é se você conseguiu o 1 e o 1, tá? Agora, para você assumir o valor 3, tá? Existem duas formas, que é o 2, 1, tá? Tipo, eu tirei 2 no primeiro dado e 1 no segundo dado, ou seria 1 no primeiro dado e 2 no segundo dado, tá? Então, eu tenho duas formas dentre as 36 possíveis, certo? Então, aqui começa a ficar um pouquinho mais chato, porque, na verdade, se você quisesse fazer essa continha mesmo aqui, né? Toda essa continha que está aqui embaixo, você teria que ter lá, né? Por exemplo, você teria que ter aqui, continuando aqui, né? Você teria o 4. Mas de quantas formas que você consegue obter um 4? Né? E o 4 eu acho que você consegue obter de... Vamos ver, seria o 2, 2, o 1, 3 e o 3, 1. Tá, então o 4 seria 3 em 36. Aí o 5, de quantas formas que você consegue obter o 5? Tá? E aí você já tem que começar a pensar, né? Tipo, seria o 1, 4, o 2, 3, o 3, 2 e o 4, 1. Ou seja, seria um 4 em 36, né? Bom, eu sei que vocês conseguem fazer essa conta aí, tá? E se você fizesse tudo, preenchesse aqui esses 3 pontinhos aqui com essas coisas que a gente tá colocando aqui, colocasse tudo até o 12 aqui, né? O 12, que é o último, só pode ser de duas formas, que é o 6 com 6, né? 1 em 36. E aí, se você faz essa continha, você vai ter 7, tá? Ou seja, resumindo, o valor da esperança, média ponderada, vamos dizer assim, na soma de dois dados é 7, tá? E aqui vocês conseguem ver bem esse caráter de média ponderada, porque enquanto que na jogada de um único dado, todas as médias era a mesma, né? Um sexto, um sexto, um sexto. Aqui as médias são os pesos, né? Você vai ter que dar pesos diferentes aqui, ó. Né? 3 sobre 36, 4 sobre 36 e assim por diante, tá? Então, cada um dos valores, por exemplo, o 3, ele é 2 vezes mais provável de parecer do que o 2. Tá? Então, você tem que levar essa ponderação, né? Esses pesos em consideração aí. Tá? Então, essa observação que eu coloquei aqui, na verdade, eu já comentei anteriormente. Né? Note que na soma do exemplo acima, né? Acima, no caso, é o exemplo anterior, deveríamos saber o número de eventos para cada valor de x. Né? Por exemplo, se o x é igual a 5, de quantas formas que isso ia acontecer? Acho que a gente contou ali, dava, sei lá, 4 formas. Né? 4 entre 36. Então, a gente precisa saber esse número de eventos aí para fazer o cálculo da... Né? Se o x, na verdade, representasse, que nem no nosso caso aqui, o x representa a soma de 2 dados, né? Do lançamento de 2 dados. Mas se eu falasse que o x era a variável aleatória da soma de, sei lá, 10 dados, e aí eu perguntasse para você qual que é a qual que é o evento, de quantas formas que é o evento x igual a, não sei, tipo... 50 pode ocorrer. Se você está jogando 10 dados, começa a ficar complicado, né? Você saber de quantas... Né? Qual que é a probabilidade do x ser avaliado em 50. Tá? Enfim, é uma observação aqui que eu vou deixar de canto aqui, porque a gente vai resolver isso de uma outra forma. Tá? Bom, uma outra coisa aqui é assim... Isso você pode até considerar que é um teoreminha, né? Um teoreminha, assim. Teorema. Se x é uma variável aleatória que só assume valores 0 e 1, então a esperança de x é igual à probabilidade do x ser igual a 1. Por que isso? Quer dizer, primeiro vamos fazer isso daqui algebricamente. Né? A esperança de uma variável aleatória, de acordo com a definição, são a soma de todos os valores i que ela pode assumir vezes a probabilidade do x ser igual a i. Isso daqui é pela própria definição.
tá? Mas se a variável só assume valores zeros e uns, então essa soma ela se transforma em 0 vezes probabilidade de x ser igual a 0, tá? Mais 1 vezes a probabilidade do x ser igual a 1, né? Só que 0 vezes probabilidade, 0 vezes qualquer coisa é 0, né? Então essa parte ali ela some, tá? E o que resta no final é 1 vezes a probabilidade de x ser igual a 1, que é a probabilidade do x ser igual a 1, tá? Então isso daqui estaria provado, né? Agora, por que isso daqui é interessante, né? Você fala, uma variável aleatória que só vale 0 e 1, né? Pô, se um dado que é uma coisa super simples, ele vai me dar, vai assumir mais valores, né? Vamos assumir 6 valores. Quando é que você vai estar interessado em valores que só valem 0 e 1, tá? E eu vou falar para vocês que, na verdade, isso é uma das coisas mais importantes que a gente usa na análise de algoritmos aleatorizados. Porque a gente vai usar esse tipo de variável aqui, que só assume valor 0 e 1, para indicar se uma determinada coisa aconteceu ou não aconteceu. Por exemplo, se você passou por um passo do algoritmo ou se você não passou por um passo do algoritmo, tá? Ou seja, 0 não passou, 1 passou, tá? Eu sei que tá vago isso daqui, mas mais para frente isso aqui pode vai ficar menos vago, vai ficar mais concreto aí na cabeça de vocês, tá? Mas novamente você pode perguntar, mas tá bom, mas é só um, né? Só uma vez que você vai decidir 0 e 1, né? Teu algoritmo às vezes executa vários laços e tem muita coisa, né? Será que ele vai se resumir a 0 e 1? Não, na verdade é assim, é que a gente vai poder quebrar coisas grandes em coisinhas pequenas, tá? E isso daqui vai facilitar, por exemplo, a gente quebrar a variável aleatória da soma de 10 dados em diversas variáveis aleatórias menorzinhas que tem valores assim mais restritos, né? Tá? E é justamente isso que a gente faz com essa propriedade aqui que chama linearidade da esperança. Uma das coisas mais importantes também quando você está lidando aí com esperança, né? Esperança da probabilidade, tá? Então esse teorema, que ele é tão importante que ele ganha um nome, linearidade da esperança, tá? Ele diz assim, para qualquer coleção finita de variáveis aleatórias, x1 até xn, né? Isso daqui é verdade. Então, olha só. A esperança da soma de variáveis aleatórias é igual à soma das esperanças. Tá? Então, a gente não vai ver a demonstração desse teorema, a gente vai simplesmente acreditar. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é o porquê que isso daqui é importante. Né? Porque, assim, vamos supor que você tem uma coisa... Você quer saber, sei lá, o valor médio de um negócio aqui, que é extremamente complicado esse negócio aqui, certo? Se você quer saber esse valor médio aí dessa coisa que é extremamente complicada, você precisa saber qual que é a probabilidade daquela coisa complicada assumir o valor 1, probabilidade, de maneira geral, né, probabilidade daquela coisa assumir um valor K, né? E como a coisa é muito complicada, começa a ficar difícil de você avaliar essas probabilidades aqui, tá? Mas vamos supor que você consegue dizer que aquela coisa complicada, que é esse x aqui, ele na verdade, o x, ele é a soma de diversos x aqui, que são mais simples, tá? Então você fala, eu tenho uma coisa complicada, eu quero saber a média daquela coisa complicada, mas assim, eu sei que essa coisa complicada é a soma de coisas mais simples. Então... né? Aí você fala assim, então tá bom, então para eu saber a esperança de uma coisa complicada, se aquela coisa complicada é a soma de diversas coisas simples, na verdade você só precisa saber a esperança individual daquelas coisinhas simples. Então, você saber a esperança da coisa complicada seria a esperança, somar as esperanças de coisas simples. E aí, muito provavelmente, é mais fácil você fazer esse cálculo do que você fazer o cálculo direto aqui usando a definição, tá? Para isso que serve a linearidade da esperança, para você quebrar coisas complicadas em coisas simples. Uma das observações aqui muito interessante da linearidade da esperança é que,
Não há restrições sobre a independência das variáveis x1 até xn. Ou seja, mesmo que você tenha mesmo que essa coisa complicada, quando você quebra ela em variáveis pequenininhas, mesmo que essas variáveis estejam assim, vamos dizer, grudadas, né? Uma tem dependência com a outra, né? Por exemplo, se uma assume um determinado valor, a outra tem uma tendência a assumir o mesmo valor ou valores parecidos ou coisa assim. Mesmo assim, essa propriedade da linearidade da esperança serve. Então, mesmo para coisas dependentes, você pode quebrar em coisinhas pequenas e calcular. Por isso que ela é extremamente útil, tá? A gente vai usar aqui, já vai ver alguns exemplos de uso disso daí, né? Um outro resultado, a gente também não vai ver aqui a demonstração, tá? Dado uma variável aleatória x e uma constante c, a gente tem que a esperança da constante vezes a variável x é se você tirar aqui a constante para fora, né? E avaliar só a esperança do x aqui, tá? De certa forma, é um jeito de facilitar também a conta, tá? Muito bem. Então, o exemplo, tá? O exemplo que a gente já viu anteriormente, né? Que é o do lance de dois dados. Então, agora, em vez de eu definir uma variável x, que é para dizer a média lá, os valores que o lance de dois dados pode assumir, eu vou quebrar isso de duas formas. Eu vou falar que o x1 é a variável aleatória do valor do primeiro dado e o x2 é a variável aleatória do valor do segundo dado. E aí eu vou definir que x, que é o que originalmente a gente está interessado, é a soma dos valores dos dois dados, ou seja, x é a soma de x1 com x2, tá? Por que isso é legal? Porque aí sim, você fala assim, eu quero calcular essa coisa que é complicada, que não é tão complicada assim, a gente conseguiria calcular na mão, mas como eu falei, é só porque é dois dados, se fossem 10 já ia complicar, né? Então, a esperança de x é, primeiro, essa igualdade aqui ela vem pela própria definição dessa definição aqui da variável aleatória x. A gente mostrou que ela é quebrável, né, na soma de x1 com x2. Então, essa primeira igualdade é por causa da definição. Agora, essa igualdade aqui é por linearidade da esperança. E aqui que a gente começa a ver a grande utilidade da linearidade da esperança. Então, para eu calcular a esperança total, é só eu somar as esperanças individuais. Só que percebam o seguinte, a esperança do valor do primeiro dado mais a esperança do valor do segundo dado é você calcular o valor esperado de um dado só. A gente fez isso antes, né? Isso daqui dava 3,5, né? 3,5 e aqui também dava 3,5, tá? Aqui tá a continha, né? Mas assim, são duas coisas iguais, você está somando o x1, a esperança do x1 vai ser igual à esperança do x2. E aqui tá a definição, né? Como é que você calcula, tá? Então, são os valores que ele pode assumir, que vão do 1 até o 6, vezes a probabilidade de assumir cada um daqueles valores, que é 1/6, né? Então, é muito mais fácil aqui, né? E se você faz essa conta aqui, você vai ter 2 vezes 3,5, que vai dar o 7, tá? Então, a conclusão, ficou mais fácil você calcular a esperança de x com a linearidade da esperança. Essa é a grande utilidade da linearidade da esperança, a gente vai usar isso, assim, toda hora, tá? Porque fica inviável você começar a calcular coisas complexas, assim, usando diretamente a definição. A gente quebra em coisas menorzinhas.